Lição 1. Inspiração artística. Ayana, ouvi dizer que tem trabalhado em novos projetos de arte. Como é que vai isso? Está a correr muito bem, na verdade. Tenho experimentado algumas novas paletas de cores e técnicas. Isso é fantástico. Que tipo de cores tem incorporado no seu trabalho ultimamente? Bem, tenho sido muito atraído por tons ricos e terrosos, como vermelhos profundos, laranjas e castanhos. Acho que são tão calorosos e convidativos. Ou, essas soam como cores bonitas. Criariam uma sensação tão acolhedora e natural. Exatamente. Também tenho brincado com alguns tons mais ousados e vibrantes também. Pops de verde azevinho, fúcsia e amarelo do sol. Uau! Essa é uma mistura muito interessante. O contraste entre o terroso e o brilhante deve fazer algumas peças marcantes. Definitivamente. Estou a descobrir que a combinação desses dois esquemas de cores é realmente cativante. Aposto. Provavelmente dá à sua arte tanta profundidade e interesse visual. Lição 2. Diversão fitness. Ayana, tem ido ao ginásio ultimamente? Tem um equipamento novo muito fixe. Não vou há muito tempo. Que tipo de novos equipamentos têm? Bem, eles têm estas esteiras fantásticas que podem simular a subida. E as bicicletas estacionárias são como videojogos interativos. Uau! Isso soa super divertido. Adorava experimentar esses. Talvez pudéssemos ir juntos algum dia? Absolutamente. Podíamos fazer um dia inteiro com isso. Fazer cardio, levantar alguns pesos e depois mimar-nos com um smoothie saudável. Parece um plano. Estou sempre à procura de novas formas de me manter ativo e motivado. Além disso, será ótimo recuperar o atraso enquanto malhamos. Com certeza. Acho que trabalhar com um amigo faz com que o tempo passe muito mais rápido. E podemos forçar uns aos outros a experimentar coisas novas. Definitivamente. Estou animado para ver os novos equipamentos do ginásio. Vai ser uma divertida aventura de fitness. Mal posso esperar. Será uma ótima maneira de entrarmos em forma e rirmos também. Aula 3. Assistente de IA. Ayana, ouviste falar daquele novo assistente de IA de que toda a gente tem falado? Não o fiz. O que é? É como ter um assistente virtual onde podemos perguntar qualquer coisa. Pode obter respostas, ajudar com tarefas e até conversar com ele. Uau! Isso soa fantástico. Que tipo de coisas é que lhe podes perguntar? Literalmente qualquer coisa, da investigação à análise e à escrita criativa. É como ter um amigo conhecedor que pode consultar a qualquer momento. Isso é tão fixe. Estou muito curioso para experimentar. Como é que obtém acesso a este assistente de IA? Na verdade, é bastante acessível. Pode descarregar uma aplicação ou utilizar a versão web. E a melhor parte é que é de uso gratuito. Isso é fantástico. Vou definitivamente dar uma olhada. Pode ser muito útil para todo o tipo de coisas, desde projetos escolares a tarefas diárias.
Absolutamente. Acho que vai revolucionar a forma como obtemos informação e assistência. É como ter um perito pessoal ao seu alcance. Lição 4. A debandada de Calgary. Ayana, ouviu falar dos planos para trazer de volta o Calgary Stampede? O Calgary Stampede. Não estou familiarizado com isso. O que é isso? É este grande espetáculo de rodeio e oeste selvagem que costumava ser um grande evento em Calgary, Alberta. Mas isso não acontecia há algum tempo. Oh, isso soa muito interessante. O que os fez decidir trazê-lo de volta? Bem, aparentemente, um grupo de empresários de Calgary juntou-se e investiram $25.000 para reviver o Stampede. Queriam celebrar a herança dos Cobs da cidade. Isso é muito fixe. Aposto que seria uma experiência fantástica assistir. Que tipo de eventos e atividades fazem parte do Calgary Stampede? Ou todo o tipo de eventos clássicos de rodeio, como passeios de touro, cordas de bezerro e corridas de barril. Além disso, normalmente há passeios de carnaval, música ao vivo e muita comida e bebidas. Parece muito divertido. Adoraria ir se alguma vez tivesse a oportunidade de visitar Calgary. Reavivar esse tipo de evento cultural deve ser realmente emocionante para a comunidade. Definitivamente. Acho que vai trazer muita energia e orgulho de volta à cidade. Estou muito ansioso para ver como será o novo Calgary Stampede. Lição 5. Mutiny on the Bounty. Ayana, sabia que na Marinha Britânica, os amontoados não eram normalmente enforcados? A sério? Não sabia disso. Pensava que o motim era sempre punido severamente. Normalmente, sim. Mas houve um caso famoso em que os amotinados não foram executados, apesar de terem assumido o controle do navio. Uau! Isso é muito interessante. O que aconteceu nesse caso? Foi o motim no HMS Bounty em 1789. A tripulação amotinou-se contra o capitão, mas não foram enforcados quando foram apanhados. Isso é tão surpreendente. Por que é que os mutinados não foram punidos com mais severidade? Bem, é uma história um pouco complicada. O capitão, William Bligh, era conhecido por ser bastante cruel e abusivo. Assim, o motim foi visto como algo justificado. Entendo. Os amotinados foram libertados porque o capitão os maltratou? Exatamente. O almiralado britânico decidiu não executá-los e acabaram de ser enviados de volta à Inglaterra para serem julgados. Lição 6. Dilema de organização. Ayana, já começou a sua limpeza de primavera? Ainda não, mas eu queria. Tenho tanta coisa no meu armário que nunca mais uso. Conheço o sentimento. Acabei de ir ao meu armário e acabei por doar uma tonelada de roupas de que não preciso. É uma ótima ideia. Eu deveria realmente fazer o mesmo. Mas às vezes é tão difícil largar as coisas. Ouço-te. Pode ser difícil desfazer-se de coisas, mesmo sabendo que não as USA. Mas parece tão refrescante quando o fazemos. Tens razão. Acho que vou fazer disso um dia e realmente lidar com o meu armário.
Organizar tudo e decidir o que guardar e o que doar. Fantástico! Acho que ajuda a ser implacável. Se não veste algo há um ano, provavelmente está na altura de deixá-lo ir. Bom ponto. Costumo agarrar mais coisas por precaução, mas, realisticamente, provavelmente nunca mais vou usar a maior parte delas. Exatamente. E doá-lo significa que outra pessoa pode aproveitá-lo. É um ganha-ganha. Lição 7. O domínio da Baba Ruth. Bom dia! Sabia que Babe Ruth chegou à fama ao dominar não apenas um, mas vários desportos? Uau, a sério? Não sabia disso sobre a Baba Ruth. Em que outros desportos ele se destacou para além do beisebol? Bem, ele era um grande atleta. Babe Ruth era um talentoso jogador de basquete e futebol nos seus primeiros dias. Isso é incrível. Sempre o considerei apenas como uma lenda do beisebol. O que o fez mudar o foco para o beisebol então? Aparentemente, Babe Ruth desrespeitava as noções convencionais de feminilidade e masculinidade. A sua proeza no terreno desafiava as normas de género na altura. Fascinante. É incrível como ele foi capaz de se destacar em tantos desportos diferentes, ao mesmo tempo que ultrapassava limites. A Baba Ruth deve ter sido uma atleta incrível. Absolutamente. O seu domínio multidesportivo e a sua personalidade não convencional fizeram dele um verdadeiro ícone da sua época. Estou muito intrigado em saber mais sobre a carreira desportiva diversificada da Baba Ruth. Parece uma figura histórica fascinante. Concordo, há muito mais nele para além do seu legado de beisebol. É uma grande história de versatilidade atlética e pioneira. Lição 8. Vestidos pastel para roupa de noite. Ayana, viste a nova coleção de roupa de noite na loja? Não, ainda não tive a oportunidade de verificar. O que achou disso? Tem uns lindos vestidos pastel que seriam perfeitos para as noites de verão. Oh, vestidos pastel parecem adoráveis. Que cores tinham? Tinham tons suaves de rosa, lavanda e verde-menta. Muito romântico e elegante. Essas cores soam tão sonhantes. Aposto que ficariam deslumbrantes para um casamento de verão ou uma festa no jardim. Absolutamente. Os tecidos também pareciam muito de alta qualidade, não muito pesados para o clima mais quente. É ótimo ouvir isso. Vou ter de passar na loja e dar uma olhadela. Os vestidos pastel são uma tendência tão bonita. Definitivamente vale a pena conferir. Toda a secção de roupa de noite estava muito bonita nesta temporada. Aula 9. A evolução dos sistemas operativos. Ayana, ouviu falar dos últimos desenvolvimentos em sistemas operativos? Não, não tenho seguido isso ultimamente. O que há de novo no mundo dos sistemas operativos? Bem, programas como o MS-DOS, Unix, Macintosh e Windows passaram a existir ao longo dos anos. Assim, esses são alguns dos principais sistemas operativos que moldaram a computação pessoal. Como é que evoluíram?
Cada um trouxe novas funcionalidades e capacidades para a mesa. O MS-DOS foi um dos primeiros, seguido pelos sistemas Unix e Macintosh mais gráficos. E o Windows dominou realmente o mercado dos computadores pessoais há muito tempo, certo? Exatamente. O Windows construiu sobre os conceitos de GUI, interface gráfica do utilizador, pioneiros pelo Macintosh, e tornou-se o padrão de facto para a maioria dos utilizadores. É fascinante ver como os sistemas operativos progrediram e transformaram a forma como interagimos com os computadores. Definitivamente. A evolução dos sistemas operativos tem sido um dos principais impulsionadores do progresso tecnológico nas últimas décadas. Aula 10. Explorando a praça de alimentação. Ana, tem ido ao novo centro da cidade ultimamente? Não, ainda não tive a oportunidade de verificar. O que achou disso? É muito bom. Uma coisa que gostei muito foi a praça de alimentação. Assim, a maioria dos shoppings hoje em dia tem uma praça de alimentação. O que achou das opções? Bem, a praça de alimentação tem uma dúzia ou mais restaurantes e restaurantes diferentes. Uau! Isso é muita variedade. Que tipo de comida tinham? Tudo, desde cadeias de fast food a cozinhas étnicas especializadas. Havia muitas opções. Isso é fantástico! A praça de alimentação é uma maneira tão conveniente de provar diferentes alimentos em um só lugar. Definitivamente. E o layout aberto com todas as mesas e cadeiras torna-o num local agradável para sentar e relaxar. Lição 11. Um mundo maior além da escola. Ana, viste o tamanho do edifício da escola quando chegamos pela primeira vez? Sim, fiquei espantado com o quão massiva e intimidante a escola parecia em comparação com a nossa antiga. Eu sei, certo? Era como se um novo mundo se abrisse para nós. Definitivamente. Ir de uma pequena escola de bairro para este enorme campus foi um pouco esmagador no início. Mas tem sido ótimo adaptar-se ao novo ambiente e a todas as oportunidades que oferece. Absolutamente. Há muito mais para explorar e descobrir para além da nossa antiga zona de conforto. Exatamente. É como se formos bebés a aprender a voar, prontos para enfrentar o grande mundo lá fora. Isso é uma grande analogia. É como se estivéssemos a abrir as asas e a ver uma imagem muito maior. Sim, é emocionante e um pouco assustador. Mas fico feliz por podermos vivenciá-lo juntos. Lição 12. Fica um mês. Ana, estou a pensar em tirar um mês de folga do trabalho para mergulhar totalmente na aprendizagem de uma nova língua. O que é que achas? Parece uma oportunidade incrível, John. Aprender uma nova língua pode ser muito gratificante. Estou muito entusiasmado com isso, mas também estou um pouco nervoso. Nunca tirei tanto tempo de folga do trabalho antes. Compreendo a hesitação, mas uma imersão de um mês pode fazer uma enorme diferença nas vossas competências linguísticas. Já examinou algum programa ou curso? Tenho pesquisado alguns programas de imersão no estrangeiro, mas não tenho a certeza de qual seria o mais adequado. Bem,
Terei todo o prazer em ajudar-vos a analisar as opções. Para onde está a pensar ir? Estou a considerar a Espanha ou a Itália. Essas culturas sempre me fascinaram. Ambas seriam escolhas fantásticas. Deve escolher o que melhor se alinha com os seus interesses e estilo de aprendizagem. Isso é um bom ponto. Vou ter de pesar os prós e contras de cada local. Lição 13. Piquenique no parque. Ai, Ana, vamos planear um piquenique no parque este fim de semana. Será uma grande oportunidade para desfrutar do bom tempo. Parece uma ideia maravilhosa, John. Adorava passar algum tempo ao ar livre. Excelente! Deveríamos fazer uma lista do que levar: cobertores, lanches, talvez alguns jogos. Ótima sugestão. Devíamos embalar algumas frutas frescas, sanduíches e talvez uns biscoitos para a sobremesa. Oh, e não te esqueças da limonada ou do chá gelado para nos manter hidratados. Definitivamente. E deveríamos trazer um altifalante portátil para podermos ouvir alguma música. Boa chamada! Vai criar um ambiente agradável para o nosso pequeno piquenique. Absolutamente. E podemos trazer um frisbee ou um jogo de relva para nos manter entretidos. Parece um plano. Estou muito ansioso por isso. Vai ser uma boa pausa da rotina habitual. Lição 14. Amigos do fitness. Ai, Ana, já experimentou algum novo treino ultimamente? Tenho procurado misturar a minha rotina. Olá, John. Tenho experimentado alguns exercícios diferentes. Já ouviu falar da formação HIIT? É muito intenso, mas ótimo para queimar calorias. Assim? Isso soa interessante. Que tipo de movimentos estão envolvidos nisso? É uma mistura de rajadas cardio de alta intensidade e treino de força. Coisas como macacos de salto, alpinistas e agachamentos com prensas suspensas. Uau! Isso soa intenso. Normalmente, limito-me ao jogging e ao levantamento de peso. Acha que o HIIT seria um bom complemento para a minha rotina? Definitivamente. HIIT é perfeito para aumentar a resistência e construir músculos. Apenas certifique-se de começar devagar e ouvir o seu corpo. Muito bem, vou ter de experimentar. Talvez possamos fazer um treino HIIT juntos algum dia. Isso é uma ótima ideia. Adoraria a empresa. Podemos motivar-nos mutuamente através das partes difíceis. Parece bom. Estou ansioso por isso. Experimentar novos treinos com um amigo torna-o mais divertido. Lição 15. Um paraíso tropical no Sudeste Asiático. Olá, Ana. Ouvi coisas fantásticas sobre este paraíso tropical no Sudeste Asiático. Deveríamos planear uma viagem para lá. Uau! Isso soa tão excitante. O que é que ouviram falar disso? Adorava saber mais. Ouvi dizer que as praias são absolutamente deslumbrantes, com águas cristalinas e praias de areia branca. E a exuberante folhagem tropical deve ser de tirar o fôlego. Isso soa como o meu tipo de lugar. Sabe quais são as principais atrações que existem? Pelo que li, existem trilhos incríveis para caminhadas pelas florestas tropicais,
onde é possível avistar todo o tipo de vida exótica. E a cozinha local deveria estar fora deste mundo. Já estou a sonhar com todos os deliciosos frutos do mar frescos e frutas tropicais. Este lugar soa bem no meu beco. Definitivamente. Deveríamos começar a investigar voos e alojamentos em breve. Aposto que vai ser uma viagem inesquecível. Mal posso esperar. Vamos fazê-lo. Isto vai ser fantástico. Absolutamente. Estou tão animado para experimentar este paraíso tropical convosco. Lição 16. Práticas tradicionais de sepultamento na América do Norte. Ayana, sabia que em algumas partes da América do Norte é tradicional que pessoas pobres sejam enterradas às custas do governo? A sério? Não sabia disso. Isso é interessante. O que mais me pode dizer sobre esta tradição? Bem, é muitas vezes referido como um funeral de mendibrio. A ideia é que o Estado forneça um enterro básico e sem frisuras para aqueles que não podem pagar eles próprios. Suponho que faz sentido, de certa forma. Pelo menos garante que todos recebam um enterro adequado, independentemente da sua situação financeira. Exatamente. É uma forma de garantir que ninguém fique sem um lugar de descanso final digno. É bom ouvir isso. No entanto, imagino que deve ser um tema delicado para aqueles que têm de fazer uso deste serviço. Definitivamente. Pode ser visto como um pouco de estigma, mesmo que se destina apenas a fornecer um nível básico de respeito e cuidado. Percebo isso. É um equilíbrio delicado entre praticidade e manutenção da dignidade. Absolutamente. É uma prática cultural interessante que fala dos valores de apoiar os menos afortunados da sociedade. Lição 17. A presença espiritual no governo americano. Ayana, sabia que a ideia de espiritualidade é sentida em todo o governo americano, de casas de Estado a escritórios federais? Uau! Isso é realmente fascinante. Não tinha percebido que o elemento espiritual estava tão profundamente enraizado no funcionamento do governo. Sim, é bastante interessante. Podemos vê-lo em coisas como o projeto arquitetônico dos edifícios governamentais, a linguagem usada nos documentos oficiais e até mesmo nos rituais e cerimônias. Isso é realmente intrigante. Podes dar-me alguns exemplos específicos de como esta presença espiritual se manifesta? Bem, por um lado, muitos edifícios do Capitólio do Estado apresentam obras de arte, estátuas e símbolos que refletem temas religiosos ou espirituais. E a linguagem da Declaração da Independência e da Constituição tem uma forte base moral e filosófica. Isso é realmente fascinante. Suponho que fala do papel que a fé e os valores desempenharam na formação dos fundamentos da governação americana. Exatamente. Há uma crença profundamente enraizada de que há uma dimensão espiritual no trabalho do governo e do serviço público. Acho isso muito interessante. É uma perspectiva que nem sempre é destacada, mas é claramente uma parte importante do tecido da vida política e cívica americana. Absolutamente. É um aspecto fascinante da história e da cultura do país que vale a pena explorar mais. Lição 18. O notável Bob Didrikson. Ayana,
Sabia da incrível atleta Bob Didrikson? Foi uma das figuras desportivas mais célebres do século XX. Querida Didrikson, acho que não estou familiarizado com ela. O que a tornou tão notável? Bem, Bob Didrikson era um atleta americano que se destacou numa vasta gama de desportos, incluindo atletismo, basquetebol e golfe. Uau! Isso é realmente impressionante. Deve ter sido uma atleta incrivelmente versátil e talentosa. Absolutamente. Ela é considerada uma das maiores atletas versáteis de todos os tempos. Nos Jogos Olímpicos de 1932, ganhou medalhas de ouro no arremesso de dardo e nos 80 metros com barreiras. Isso é incrível. Destacar-se em disciplinas atléticas tão diferentes é realmente notável. E isso nem é toda a extensão dos seus talentos. Após os Jogos Olímpicos, tornou-se golfista profissional e ganhou 41 torneios da LPGA, incluindo 3 grandes campeonatos. Inacreditável. Deve ter tido uma ética de trabalho incrível e uma capacidade atlética natural para conseguir tanto em tantos desportos diferentes. Definitivamente. Bob Didrikson foi verdadeiramente pioneira e pioneira no desporto feminino. Ela abriu o caminho para tantas atletas do sexo feminino que vieram atrás dela. Lição 19. Aumentar a assiduidade nos jogos do Brooklyn Nets. Olá, Ana. Tenho pensado em formas de aumentar a frequência nos jogos de basquete do Brooklyn Nets, especialmente entre os adeptos afro-americanos. É um desafio interessante. Que tipo de ideias tem em mente? Bem, acho que uma coisa-chave seria realmente envolver-se com a comunidade local e fazer com que os jogos parecessem mais acessíveis e acolhedores para um público diversificado. Isso faz muito sentido. Que tipo de divulgação e programação acha que poderia ajudar nisso? Talvez coisas como organizar eventos comunitários na arena, fazer parcerias com organizações locais e oferecer bilhetes com desconto ou pacotes especiais de bilhetes. Soam como grandes ideias. Tornar a experiência do dia do jogo mais inclusiva e acessível pode ser um grande caminho. Exatamente. E também acho que seria importante comercializar os jogadores da equipa e as suas histórias de uma forma que realmente ressoe com a comunidade local. Absolutamente. Destacar as diversas origens e narrativas dos jogadores pode ajudar os adeptos a sentirem-se mais ligados à equipa. Definitivamente. Acho que há muito potencial para aumentar a base de fãs e fazer dos jogos do Nets uma parte central do tecido cultural do Brooklyn. Lição 20. Yoga e consciência corporal. Bom dia, Ana. Já ouviu falar que o yoga é ótimo para a consciência corporal? Assim, li sobre isso. Aparentemente, os movimentos conscientes e a respiração no yoga ajudam-no a realmente entrar em sintonia com o seu corpo. Exatamente. É incrível como o yoga pode deixá-lo mais em contacto com a forma como o seu corpo se sente e se move. Definitivamente. Acho que quando faço yoga regularmente, estou muito mais consciente da minha postura, tensão muscular e até pequenas dores. O mesmo aqui. É como se o yoga nos desse um sexto sentido sobre o nosso corpo. Absolutamente. E essa consciência corporal pode traduzir-se num melhor equilíbrio, flexibilidade e até desempenho atlético. Absolutamente.
Tenho notado que as minhas corridas e treinos parecem muito mais suaves desde que comecei a praticar yoga. É ótimo ouvir isso. Estou convencido, vou tentar incorporar mais yoga na minha rotina. Fantástico! Acho que vai gostar muito dos benefícios mente-corpo. Deixe-me saber se quiser alguma recomendação de yoga. Lição 21. Desafios de um jogador de beisebol. Ayana, ouviu falar dos desafios enfrentados pelo jogador de beisebol Curt Flood? Não, não o fiz. O que aconteceu? Bem, Flood foi um jogador de beisebol proeminente nos anos 60 que desafiou a cláusula de reserva da liga, que essencialmente ligava os jogadores às suas equipas para toda a vida. Uau! Isso deve ter sido um grande desafio a enfrentar. O que é que ele fez? Flood recusou-se a aceitar uma troca para outra equipa e em vez disso entrou com uma ação contra a Major League Baseball, argumentando que a cláusula de reserva violava as leis antitrust. Foi uma jogada ousada. Como é que acabou? Em última análise, o Supremo Tribunal decidiu contra o Flood, mas o seu caso abriu o caminho para a livre agência moderna no desporto profissional. Entendo. Por isso, mesmo não tendo ganho o caso, as suas ações tiveram um impacto duradouro na indústria. Exatamente. O desafio de Flood, embora mal sucedido na altura, levou a mudanças significativas na forma como os direitos dos jogadores eram tratados nos próximos anos. Lição 22. Encontrar alojamentos de praia. Ayana, conhece algum bom lugar para ficar perto da praia? Na verdade, eu faço. Tenho procurado escapadelas na praia ultimamente e tenho-me deparado com algumas opções muito boas. Ótimo, adoraria ouvir as suas recomendações. Estou a planear umas férias na praia e quero encontrar o local perfeito. Bem, há um encantador bed and breakfast a poucos quarteirões da costa que parece adorável. Recebe excelentes críticas pelos seus quartos acolhedores e localização cênica. Isso soa ideal. Que tal algo um pouco mais moderno e à beira-mar? Deixa-me pensar. Há um novo resort na praia que oferece vistas deslumbrantes do oceano e todas as comodidades que você poderia desejar. Oh, isso soa como o meu tipo de lugar. Qual é o nome desse resort? Chama-se The Ocean Seed. Ouvi dizer que os quartos são espaçosos e a área da piscina é fantástica. Fantástico, vou ter de verificar isso. Obrigado pelas recomendações. Deu-me algumas ótimas opções a considerar. Lição 23. A honestidade é a melhor política. Olá, Ana, preciso de te confessar uma coisa. Ou, o que é? Bem, outro dia, disse-vos que tinha aprendido uma lição importante sobre honestidade, mas a verdade é que ainda não tinha aprendido essa lição. Entendo. Tinha mentido para mim sobre isso? Sim, lamento muito. A honestidade é tão importante para mim, e sinto-me péssimo por te enganar assim. Agradeço que tenha sido franco sobre isso agora. A honestidade é, de facto, a melhor política. Tens toda a razão. Aprendi que é melhor ser honesto, mesmo que seja difícil, do que tentar encobrir algo.
Fico feliz que tenha percebido isso. A honestidade constrói confiança, e isso é tão importante em qualquer relacionamento. Tens toda a razão. Prometo que serei mais verdadeiro daqui para frente. Valorizo demasiado a nossa amizade para a pôr em causa com desonestidade. Lição 24. Dicas de viagem de comboio. Olá, Ana. Estou a planear a minha primeira viagem de comboio e preciso de algumas dicas. Tem algum conselho para um viajante de comboio pela primeira vez como eu? Absolutamente. Fiz algumas viagens de comboio, por isso ficaria feliz em partilhar algumas dicas úteis. Ótimo, sou todo ouvido. O que devo ter em mente enquanto me preparo para a minha viagem? Bem, antes de mais, não se esqueça de chegar à estação um pouco mais cedo, para o caso de haver atrasos ou alterações de horário. Ok, é bom saber. O que mais? Além disso, certifique-se de ter todos os seus bilhetes e documentos de viagem à mão. É uma boa ideia verificá-los antes de embarcar no comboio. Percebi. Mais alguma coisa que eu deveria estar ciente? Sim, traga alguns petiscos e entretenimento para a viagem. As viagens de comboio podem ser longas, por isso ter coisas para o manter ocupado é fundamental. Isso é uma ótima dica. Vou ter a certeza de levar alguns livros, revistas e talvez até um carregador portátil para os meus dispositivos. Lição 25. Aventuras animal. Foi incrível. Vi enormes elefantes cinzentos, coelhos brincalhões e até uns crocodilos assustadores. Uau! Isso soa como uma grande aventura. Eu adoraria dar uma olhada. Tiraram boas fotos? Eu fiz. Aqui, deixa-me mostrar-vos. Olha o tamanho desse elefante, é enorme. Incrível! E oh meu, esses coelhos são tão fofos. Quero ir dar carinho a eles. Eu sei, certo? Mas tenha cuidado com os crocodilos, eles pareciam muito ferozes. Notado. Vou ter a certeza de manter a minha distância daqueles. Quando é que podemos ir juntos? Que tal este fim de semana? Adorava explorar o jardim zoológico consigo. Parece perfeito. Mal posso esperar para ver todos os animais fantásticos. Eu também não. Vai ser uma época selvagem. Lição 26. Efeitos em ondulação. Ai, Ana, ouviste falar daquele ato aleatório de bondade que alguém fez outro dia? Não, o que aconteceu? Adoro ouvir histórias sobre bondade. Aparentemente, um estranho pagou o café da pessoa atrás deles na fila. E essa pessoa também pagou o pedido da próxima pessoa. Isso é incrível. É incrível como um pequeno ato pode ter um efeito cascata, não é? Absolutamente. Isso só mostra como um pouco de bondade pode inspirar outros a fazerem o mesmo. Eu sei, é tão reconfortante. Gostaria que tivéssemos visto mais disso no mundo. Eu também. Dá-nos vontade de sair e fazer algo de bom para outra pessoa. Definitivamente. Vou ficar de olho nas oportunidades de espalhar um pouco mais de bondade.
É uma ótima ideia. Até os gestos mais pequenos podem fazer uma grande diferença. Lição 27. Aventuras do Noroeste do Pacífico. Ayana, alguma vez esteve no Noroeste do Pacífico? Não, na verdade não o fiz. Ouvi dizer que é bonito. Por que pergunta? Bem, estava a pensar planear uma escapadinha para lá. Talvez para a Colômbia Britânica ou mesmo para Seattle. Isso soa incrível. O cenário nessa parte do mundo é simplesmente deslumbrante. Eu sei, certo? Vi tantas fotos incríveis das montanhas, florestas e costas. Está definitivamente na minha lista de viagens. Os exteriores parecem tão serenos e pacíficos. Absolutamente. Acho que uma boa viagem relaxante para se reconectar com a natureza seria perfeita. Definitivamente. E a comida naquela região também é suposto ser incrível. Oh, nem tinha pensado na comida. Agora estou ainda mais entusiasmado. Lição 28. Assuntos sensíveis. Ayana, queria perguntar-te uma coisa, mas não tenho a certeza de como falar nisso. Ou, o que é? Podem sempre sentir-se confortáveis a falar comigo. É que, bem, li este artigo outro dia sobre um tema delicado. E fez-me pensar. Entendo. Bem, sabes que estou aqui para ouvir se quiserem discutir isso. Sobre o que era o artigo? Estava a falar da reação que algumas pessoas têm enfrentado em relação aos comentários que fizeram. Sabe, todo o debate sobre o cancelar a cultura. Ah, percebo. Isso pode ser um assunto complicado e controverso, sem dúvida. Sim, exatamente. Não quero dizer nada que possa ser mal interpretado ou visto como ofensivo. Agradeço e ser cauteloso quanto a isso. É uma questão complexa sem respostas fáceis. Absolutamente. Só queria a tua opinião, se não te importas. Não é a fátua que é revoltante, percebem, mas a minha menção a ela é um muçulmano um pouco mais imoderado. Lição 29. Relançando os acontecimentos mundiais. Ayana, viu as notícias sobre a Grã-Bretanha ter renovado as relações com o Irão na ONU no ano passado? Não, eu perdi isso. O que aconteceu exatamente? Bem, depois de anos de tensões, os dois países decidiram restabelecer os laços diplomáticos em 1990. Foi uma grande jogada no cenário global. Ah, percebi. Isso é interessante. Pergunte-me o que levou a essa decisão. Pelo que percebo, tinha a ver com a mudança das dinâmicas geopolíticas e com uma vontade de melhorar a cooperação econômica. Faz sentido. A política global pode ser tão complexa às vezes. Definitivamente. Há sempre mais coisas acontecendo nos bastidores do que parece. Com certeza. Vai valer a pena ficar de olho na forma como essa relação evolui daqui para frente. Absolutamente. Desenvolvimentos como esse podem ter efeitos cascata em todo o mundo.
Aula 30. Reticências poéticas. Bom dia, Ana. Estava a pensar no meu poeta favorito outro dia. O assério. Quem é? Ésquilo. Ele tem esta bela frase sobre como, no nosso sono, a dor que não pode esquecer cai gota a gota sobre o coração. Uau! Essa é uma imagem poderosa e poética. Percebo porque que ele é o teu favorito. Sim, a sua escrita tem uma qualidade lírica e assombrosa. Fica mesmo a pensar. Posso imaginar. A poesia tem uma forma de captar a experiência humana destas formas profundas. Definitivamente. Há uma arte em unir palavras para evocar emoção e significado. Absolutamente. A poesia faz-nos lembrar a beleza e a complexidade das coisas mais simples. Bem dito. É um verdadeiro dom poder destilar essas verdades universais em versos. Lição 31. Acertar objetivos. Ai, Ana, como é que a rotina de trabalho está a tratá-la ultimamente? Tem sido um pouco difícil para ser honesto. Tentar atingir os meus objetivos tem sido muito difícil. Ou não? Lamento ouvir isso. Que tipo de desafios tem enfrentado? Apenas o habitual, prazos apertados, recursos limitados, prioridades flutuantes. Pode parecer implacável às vezes. Posso imaginar. Cumprindo metas num ambiente de alta pressão nunca é fácil. Definitivamente não. Mas tento manter-me positivo e focado no que posso controlar. É uma ótima atitude de se ter manter a cabeça erguida faz uma grande diferença. Faz. E sei que não estou sozinho. Os meus colegas estão no mesmo barco. Bem, isso é bom, pelo menos. Encostar-se uns nos outros ajuda a ultrapassar os tempos difíceis. Lição 32. Organização de banheiro. Ai, Ana, já viu essas novas soluções de armazenamento para pequenas casas de banho? Parecem super úteis. Não o fiz. De que tipo de soluções está a falar? Todo o tipo de coisas, prateleiras sobre o vaso sanitário, caddies pendurados, vaidades compactas, esse tipo de coisa. Oh uau! Isso soa muito útil. O espaço está sempre a um nível premium nas casas de banho. Totalmente. Estas soluções parecem concebidas para maximizar cada centímetro sem parecerem confusas. Isso é brilhante. As casas de banho pequenas podem parecer tão apertadas se não tiver a configuração certa. Definitivamente. Estes produtos parecem resolver muitos dos pontos problemáticos comuns. Vou ter de investigar isso. Qualquer coisa que possa ajudar a simplificar uma pequena casa de banho é um divisor de jogo. Concordado. É incrível a diferença que o armazenamento certo pode fazer. Lição 33. Planeamento de aventura ao ar livre. Olá, Ana, estive a pensar numa viagem de mochila. O que acha? Oh, isso soa excitante. Para onde estava a pensar ir? Ainda não tenho a certeza, ainda estou numa fase inicial de planeamento.
mas estou aberto a sugestões. Bem, há tantos destinos excelentes para caminhadas, é difícil escolher. Já considerou o Noroeste do Pacífico? É uma boa ideia. O cenário lá é suposto ser absolutamente deslumbrante. Definitivamente. As montanhas, florestas e litoral são uma experiência incrível ao ar livre. Isso soa bem no meu beco. Adoro estar imerso na natureza assim. O mesmo aqui. É tão rejuvenescedor desligar e apenas estar presente no momento. Não podia estar mais de acordo. Uma boa viagem de mochila é o reset perfeito. Lição 34. Escolhendo o melhor. Olá, Ana. Fui comprar algumas mercearias esta manhã. Escolhi as melhores frutas e legumes para nós. Isso é ótimo. John, o que é que acabou por receber? Bem, encontrei alguns abacates perfeitamente maduros, tomates suculentos e alface crocante. Também recebi uma caixa de leite fresco e cremoso. Maravilhoso. Os produtos lácteos são tão importantes para uma alimentação equilibrada. Absolutamente. Fiz questão de escolher os artigos da mais alta qualidade. Quero que tenhamos os ingredientes perfeitos para as nossas refeições. Fazemos sempre um excelente trabalho escolhendo os melhores produtos. Tenho a certeza de que o que comprou ficará delicioso. Fico feliz que pense assim. Dediquei o meu tempo a garantir que consegui as opções mais frescas e saborosas. Mal posso esperar para ver o que arranjas na cozinha usando todos esses ingredientes fantásticos. Eu também não. Tenho em mente algumas ideias de receitas saborosas que acho que vão gostar muito. Lição 35. Lindo novo outfit. Ai, Ana, reparei que está a usar um vestido novo hoje. Fica deslumbrante em si. Oh, obrigado, John. Comprei-a no fim de semana. É um lindo azul marinho com estampas florais. Parece bonito. Comprou alguma outra roupa nova enquanto fazia compras? Sim, também tenho um bom par de sandálias que combinam perfeitamente com o vestido. Isso é fantástico. Toda a roupa soa muito unida e estilosa. Estou tão feliz com as minhas compras. Sinto-me tão confiante e confortável neste novo outfit. Convém mesmo bem a si. Tens sempre um grande senso de moda. És tão doce. Gosto de encontrar peças que me façam sentir melhor. Bem, definitivamente tiveram sucesso com este. Estás fantástico.